Tudo o que você procura está aqui. Filmes, séries, novelas, reuniões, palestras, meditações, um universo de conteúdo cristão em um lugar. Bora comemorar? Bora! No Univervídeo, você pode reunir a família e dar o play sem medo. Vivencie momentos inesquecíveis, em diferentes idiomas e em qualquer lugar do mundo. Isso é coisa sua, né, Azul? Justo, né? Acesse univervideo.com e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univervídeo, conteúdo que faz bem. Que Deus ilumine a sua vida. O que está escrito aqui tem sido a realidade de muitas pessoas. Você vê a vida como uma luta vazia e sem muita recompensa. É assim que você tem visto as suas lutas, a sua vida, sem recompensa. Você luta, mas não chega a lugar algum. E você está aí cansado, cansada, com uma tristeza na sua alma. Sabe, a cada dia que passa tem sido mais pesado. E aí você se pergunta, até quando eu vou continuar assim? Será que vale a pena eu lutar? Essa luta, sabe, está vazia. Não tem recompensa. Lutar, viver. E você chega ao ponto de pensar em tirar a sua vida. Não faça isso. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento através desse número que aparece abaixo. Nós temos pessoas agora aptas para te ajudar, que vão te dar uma palavra de fé, que vão orar por você. Não vão desprezar o seu passado, o seu presente. Pelo contrário, nós não estamos aqui para te julgar, mas para te ajudar. Você pode receber essa ajuda agora, através desse telefone que aparece aí no seu televisor. Bem, nós vamos falar a respeito dessa luta. Essa mãe que nós vamos colocar agora, a história dela é muito impactante. Olha, se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo fortalecer essa mãe, eu não sei se ela ia aguentar não. Muitas, por muito menos, já teria desistido. Mas o que fez a diferença na vida dessa mãe, embora a vergonha, a humilhação, a tristeza de ver o filho naquela situação, naquela vida? Mas ela venceu. E o filho, que era um caso perdido, mudou. Acompanhe só esse relato. Eu invadi a Igreja Universal para assaltar. Anunciei o assalto ao pastor e ele tentou fugir nesse momento. Eu segurei ele pela camisa, derrubei ele. E com a própria gravata, eu enforquei o pastor em cima da escada do altar. E o pior de tudo era que a minha mãe era membro dessa igreja. Agora imagine a minha situação. É um local onde eu fui acolhida, aonde eu cheguei com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos. E eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação, de ver o meu filho entrar na igreja e tentar tirar a vida do pastor. Ele foi criado na igreja, ele cresceu na igreja, fez parte da EBI, da Escola Bíblica Infantil, foi cuidado espiritualmente, teve a oportunidade de conhecer a palavra, eu sempre criando ele na presença de Deus. E eu sou formada em gestão hospitalar, em jornalismo, exerço hoje a função de redatora e tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo, mas infelizmente não deu certo, porque chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. E ali o meu chão se abriu, porque eu entrei em desespero. E eu fui para casa, chegando em casa, fui conversar com ele, né, para saber de fato o que era que estava acontecendo. E eu me ajoelhei aos pés dele, né, pedindo e perguntando o porquê daquilo.
E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, me levantou, olhou nos meus olhos e falou: eu estou usando droga e é isso que eu quero. E a partir daí foram uma série de situações que eu comecei a passar por ele. Mudei vários endereços, ele chegou a ser preso. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos, pequenos furtos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. De tão frio que eu era. E detalhe, quando ele estava preso, ele falava: mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar. E nós nos organizamos e colocamos um advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, né? Porque como ele sabia que eu era membro da igreja, frequentava a igreja, eu devolvia os meus dízimos, as minhas ofertas, então várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então assim, eu passei muito por isso também, pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, ele era muito perverso, chegou a guardar arma dentro da minha casa. Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base. O Espírito Santo, ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura. Sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele: Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga. Eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa de noite, e eu via o meu filho se transformar em um monstro. Então foi ali que eu tive a ideia, né? Eu convidei o meu primo, a outra pessoa, e chamei ele e falei para ele o seguinte: ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou: que igreja? Aí eu respondi para ele assim: a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei: a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar, na escadaria do altar. Foi quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz, o meu primo falou: faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadaria do altar, meio desmaiado, e prendemos fogo. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. De alguma forma, essa história acabou vindo assim à tona. Algumas pessoas tomaram conhecimento e eu fiquei assim com muita vergonha. Eu ainda fico com vergonha. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor. Eu não lembrava. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi
que assim, ele estava no auge mesmo. Eu não tinha mais o que fazer. Eu já vinha orando, eu já vinha fazendo corrente, eu já tinha feito propósito, eu já tinha feito jejum. Então eu falei, não, só tem que ser algo extremo, algo maior. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? E ninguém disse nada, foi o que veio aqui. Quando veio na minha mente, quando veio no meu coração, eu falei, é isso, eu vou fazer e acabou. Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né, com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, começou a obedecer. E um dia ela foi para a igreja, um domingo de manhã, e quando ela voltou, eu estava em casa, e ela falou assim para mim, tá vindo um pessoal da evangelização, vim fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa. E eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte, você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. Então nesse dia eu tremi na base, eu tremi. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando. E eu não queria voltar para aquela vida. Foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer voto, propósito. Então um dia, no dia 10/10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversando. E eu falei, meu Deus, eu ouvi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito esse tal não é dele. Então, se eu estou aqui sem o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Eu quero ir até o fim. Então, foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza. Não foi emoção, não precisou fundo musical, nada disso. Só aquela certeza que o Espírito Santo, ele estava comigo. Esse filho é o filho dos meus votos. Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos, eu tenho um filho no FJU, 2 filhas no FJU, tenho um no FTU, e hoje eu dou troco no diabo. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele. O mesmo Deus que transformou, que mudou a vida dessa mãe e desse filho, ele pode mudar a sua vida também. A força que essa mãe recebeu veio de Deus. O Espírito Santo deu a força a essa mãe e ela perseverou, ela lutou. E o filho, que era um caso perdido, foi transformado por meio dessa fé. Essa fé pode mudar o seu marido, pode mudar sua filha, o seu filho. Não existe nada impossível, nada perdido para Deus. Eu faço um desafio com você. Você mesmo, que olha a sua família
e você acha que o seu familiar não tem jeito, que tudo está perdido. Você olha para a sua vida e você diz, olha que ponto eu cheguei, eu já fui longe demais. Não, tem jeito para você. Eu afirmo para você que o mesmo Deus que tem transformado a vida de tantas outras pessoas, a minha, a nossa vida, pode também transformar a sua. Só depende de uma decisão sua, de uma atitude. E você pode tomar essa atitude agora, hoje, nesse momento, e procurar uma igreja universal do Reino de Deus mais perto de você. Exatamente, mais perto, quanto antes, para que você alcance a transformação. E nós estamos vivendo uma época que eu digo que é a melhor época para você que quer mudar de vida, chegar a uma igreja universal do Reino de Deus. A época da maior campanha de transformação de vidas, a Fogueira Santa de Israel. E essa Fogueira Santa, nós estamos rumo ao Jardim do Getsemane. E você pode acompanhar essa transmissão, essa preparação e essa fé que estamos vivendo. Agora só depende de você. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, Canal 10.1, CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Você vai conhecer agora a história da Vitória Moura, o passado dela, a tristeza, o sofrimento, as dores, mas também a mudança de vida. Quem olha para ela não imagina tudo que ela passou. Quem vê você, há quem possa ter uma ideia do que você está passando, mas não sabe como você está aqui dentro. E há pessoas que elas se maquiam, elas se arrumam, elas sorriem, sabe? Para aparentar estar bem, mas no fundo não estão bem. Até quando você vai continuar assim? Aparentando uma coisa que na verdade você não está vivendo. Chega de continuar mascarando esse sofrimento, essa dor. Deus mudou a vida da Vitória. Deu de fato vitória para ela. E esse mesmo Deus está disposto e quer mudar a sua vida. Acompanhando a história dela, em seguida eu volto com você. Eu vim do estado do Piauí, Picos, Piauí, para São Paulo, morar na casa de um primo, prestar serviço para ele como babá. Durante o período que eles tinham condições de me manter, né, me pagar, tudo bem, tudo estava ocorrendo bem. Só que houve um problema da parte financeiro, né, da parte deles, e aí foi onde começou o problema, que eu não tinha para onde ir. E aí eu fui morar numa comunidade, uma senhora que eu conheci, fui morar na casa dela de favor também, morei lá por uns 2 anos, comecei a trabalhar, e ali eu comecei a ter o problema da depressão. E ali eu ficava me perguntando por que tanto sofrimento, por que Deus... Cadê Deus? Se Deus existia, por que eu estava sofrendo daquele jeito? E ali eu comecei a buscar nas religiões, nas filosofias, e eu tinha muito um vazio na alma, eu era muito vazia, eu era muito infeliz, eu meio que fiquei revoltada com Deus. Falava, eu ia às filosofias, ia às religiões e não achava Deus. Então ficava aquele questionamento, eu me questionava. Por quê? Onde está Deus? Eu queria encontrar aquela paz que eu almejava para minha alma e eu não encontrava. E era muito sofrimento, porque aí vinha aquele bombardeio de pensamentos negativos, pensamentos que não tinha jeito para minha vida, que eu tinha que acabar com tudo. E não tentei o suicídio, mas eu
eu tinha pensamentos. E para suprir esse vazio da alma, eu ia muito às baladas, buscava nas noites. Quando chegava outro dia, era pior. Eu buscava, mas eu não encontrava. Era pior porque mais depressiva eu ficava. Mais com síndrome do pânico, cheguei ao ponto de ter medo, medo de tudo. Então eu não achava, eu buscava nas noites e não achava, era infeliz. E a gota d'água para mim foi quando eu me casei, buscando como um refúgio nesse casamento, achando que era a solução para o fim dos meus problemas, dos meus conflitos. E foi aí onde tudo deu errado, tudo fracassou, tudo naufragou, porque foi mais sofrimento. Ali eu tinha uma vida sofrida, era traída, espancada. E foi ali que eu achei que, onde eu tinha apostado naquele casamento como um refúgio, foi ali que meu sofrimento dobrou. Foi pior. Porque foi ali onde eu comecei a sofrer mais. A depressão, ela passou a ser pior, porque eu tinha apostado, eu tinha casado como um refúgio, achando que o casamento ia resolver os meus problemas, os meus conflitos. E foi pior. E foi aí eu recebi um convite de uma amiga para mim ir a uma igreja universal. E eu aceitei. Não foi imediato, eu relutei. E ali ela sempre falava que estava orando por mim, ela sempre foi bem paciente, me tratava com carinho. E aí, quando eu cheguei pela primeira vez na Igreja Universal, eu já vi uma diferença. Uma diferença dos outros lugares que eu buscava Deus, nas filosofias, nas religiões. Em mim veio uma paz. E ali o que foi passado para mim através da pregação foi totalmente o oposto do que eu ouvia outrora nas filosofias, nas religiões. Que o meu sofrimento era a aprovação de Deus, que Deus estava me provando. E ali já foi o contrário. Eu já comecei a despertar dentro de mim uma fé. E foi aí que eu percebi que Deus, ao contrário de muitas decepções que eu tive, Ele não decepciona. Eu entendi que tinha muitas coisas dentro de mim que eu tinha que vencer, negar para agradar a Deus. A mágoa, consequência de todo o passado, eu alimentava dentro de mim uma mágoa. E eu tinha muita mágoa. E ali eu comecei a seguir, a ouvir, a obedecer as pregações que eu tinha que perdoar. E foi quando eu decidi perdoar, numa quarta-feira, a falar dentro do meu intelecto, do meu raciocínio, que eu era especial para Ele. E Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. E que não fui eu que escolhi Ele, mas Ele me escolheu. E foi numa quarta-feira que Ele me deu o maior presente. Ele me deu a maior razão do meu viver hoje, que é o Espírito Santo dele dentro de mim. A paz. Essa paz que eu buscava, que eu tanto almejava.
Busquei tanto, até questionei esse Deus. Se ele existia, por que eu era infeliz? E ele me abraçou, me amou, me envolveu com seu Espírito Santo, que é tudo. É o meu maior tesouro. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje eu sou realmente feliz. Tenho uma vida financeira estabilizada. Mas não é porque eu tenho um casamento abençoado e uma vida financeira estabilizada que eu sou feliz. A verdadeira felicidade, ela veio quando o Espírito Santo ele se apossou de mim. Que essa felicidade, ela é dentro de você. Você é feliz. Não porque você conquistou, porque você conquista, mas porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você tem passado por isso, a tristeza tem sido o seu humor padrão. Você tem passado por isso. Todos os dias você tem andado triste, pela manhã, à tarde e à noite. Já ninguém mais suporta ver essa tristeza, nem você. Quem está à sua volta, a sua família, não vê a hora desse semblante mudar. Mas não é um semblante por fora, é por dentro. E é isso que mais te incomoda. Eu tenho uma solução para você. Se você aceitar esse convite, essa tristeza que você tem enfrentado vai ter fim. Nesse domingo, em todos os templos da Universal. Por fora, tudo continua. O trabalho, os compromissos, as obrigações. Mas por dentro, é como se você estivesse se arrastando para manter a sua vida em pé. Há um peso que você sente, mesmo quando não está carregando nada. A ausência de alegria, mesmo quando haveria motivos para sorrir. A tristeza rouba as forças e suga as suas energias. Mas ela não será mais alimentada se você decidir. E se você crê, essa tristeza está com os dias contados. Neste domingo, 7 de dezembro, o dia do fim da tristeza. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Isso vai acontecer, o fim de toda tristeza, nesse domingo. Eu vou te aguardar aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. 9h30 da manhã, às 7, como também às 18 horas, você é o nosso convidado. E esse convite se estende para cada templo da Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você. Você quer saber um lugar mais próximo? Acesse aí, universal.org/localizar, é o nosso localizador, e você vai encontrar uma Universal perto de você. Caso você esteja em São Paulo, então você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 9h30 da manhã, o horário principal, às 7, como também às 18 horas, você é o nosso convidado. Bem, diante do que você viu e do que Deus está mostrando para você, Ele é quem coloca tanto querer como realizar. Se dentro de você há esse desejo de mudar de vida e a sua fé está sendo despertada, Ele vai realizar essa mudança. Não demore. Você pode chegar aqui o quanto antes, o mais rápido possível, e nós vamos te atender e te receber com o maior prazer. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.